Bom, pessoal, agora dando continuidade à questão, né? Vamos entrar no cerne da nossa questão, que no caso é o cálculo da área de superfície, né? Então, qual é a ideia? Suponha que você tem uma superfície z igual a f de xy aqui, né? Que pode ser escrita como uma, vamos pensar de uma maneira genérica, né? Que é um r de u e v, uma equação paramétrica, né? Essa região, ela está expressa numa região U e V desse U e V desses parâmetros, né? Vamos supor que essa região U e V inicialmente seja retangular, mas depois a gente vai generalizar. E aí, nós já fizemos um cálculo semelhante lá na aula 4, vocês podem consultar, né? Em que a gente pegou a superfície, né? Ela estava definida no plano XY, né? E aí ela tem uma sombra aqui no plano XY, a gente fez essa divisão em subretângulos e tal. Só que aqui, esse retângulo não é o plano XY, aqui são... Então a gente está aqui num contexto mais geral em que você tem os parâmetros, né? Mas, da mesma maneira que nós aproximamos aqui a superfície por um plano tangente, né? Colocado aqui pelos vetores A e B, nós vamos aproximar também aqui nessa superfície a superfíciezinha no retângulo RJ por um planozinho tangente. E aí, quem são esses vetores A e B? Esse vetor A, ele vai ter a inclinação da da reta tangente no sentido x, e aqui no caso o correspondente dele, que é esse vetor aqui, ele vai ter a inclinação na direção correspondente ao u fixo, que a gente viu que é um r de u, né? Então nós podemos dizer que esse primeiro ponto é um ΔU r de u, e na outra direção nós vamos ter um ΔV r de v, né? É claro que aqui ele coloca aqui esse asterisco, porque você pode não fazer como nós fizemos aqui, colocamos o canto. Você pode escolher qualquer ponto do subretângulo, né? Isso é de uma maneira mais generalizada, né? Bom, aqui nós podemos, ΔU e ΔV são constantes, né? São escalares, né? Então eu posso destacar o ΔU e ΔV e eu vou ter aqui o produto vetorial do RU pelo RV, né? Isso é um elemento de área para a área toda. Nós vamos ter a somatória, né? No caso, U percorrendo U e V percorrendo todas as partições. E aí, como isso aqui é uma soma de Riemann, lembrando que o RU e o RV são as derivadas parciais da curva R em relação a U e a V. Obviamente são funções constantes, deriváveis, contínuas, etc., obedecendo às questões da soma de Riemann. E aí, quando a gente toma limite, nós chegamos à integral. Então, essa aqui é a maneira geral, mais generalizada de se calcular a área de superfície, conhecendo a questão, no caso, a superfície de maneira paramétrica. Vamos aos exemplos, né? Como primeiro exemplo, a gente vai calcular a área da superfície da esfera de raio A, que a gente já está cansado de saber que é 4π vezes o raio ao quadrado, né? Nós já fizemos isso aí, vocês já fizeram esse mesmo exemplo, provavelmente usando integral dupla, que é aquela formulazinha que tem para cálculo de superfície de revolução, fazendo a revolução de um semicírculo em torno do eixo X. Já fez a questão, essa mesma questão também como uma superfície, considerando que Z é f de xy, né? Então considerando a esfera. E agora a gente vai fazer usando coordenadas paramétricas, né? Então, primeira coisa é parametrizar a esfera de raio A, como nós fizemos na aula passada. Basta adotar coordenadas esféricas e lembrando que quando a gente calcula integral em uma região esférica, você está percorrendo toda a parte interior da esfera. E aí você vai fazer com que o raio varie de 0 a A. Mas no caso a gente está fazendo só a casca da esfera. Se a gente está fazendo só a casca da esfera, o A é constante. Está aqui, né?
Então, essa aqui é a parametrização da curva. No caso, x, y e z estão escritos em função de θ e φ, que são os nossos parâmetros, né? Vamos derivar R em relação a θ em relação a φ. Derivando em relação a θ, cosseno de θ derivado é menos seno de θ. Seno de θ derivado é cosseno de θ, né? E aqui a derivada em relação a θ é zero. Derivando em relação a φ, A cosseno de θ, cosseno de φ. A seno de θ, cosseno de φ. E A vezes menos seno de φ. Vamos fazer o produto vetorial entre esses dois vetores, porque no final a gente vai calcular a integral do módulo desse produto vetorial. Então tem aqui IJ e K, coordenadas de Rθ, coordenadas de Rφ. Agora é só questão de fazer continha, né? Aqui nós vamos ter I, A cosseno de θ, seno ao quadrado de φ, voltando zero. J indo zero, voltando A ao quadrado, seno de θ, seno de φ ao quadrado, né? E com K eu tenho aqui A ao quadrado, seno ao quadrado de θ, seno de φ, cosseno de φ, e A ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, seno de φ, cosseno de φ. Como tem um seno de φ, cosseno de φ, com cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado, vai dar 1, né? Certo? Aí nós vamos calcular o módulo, né, desse vetor, ou seja, pegar ele, cada termo desse aqui, levar ao quadrado, somar, colocar dentro da raiz, fazer as simplificações devidas, né? Aqui, quando eu levar aqui ao quadrado, vai ter um cosseno ao quadrado desse termo, um seno ao quadrado desse termo, que vai dar 1. Então, vai ficar um A à quarta, seno à quarta de φ. E aqui você tem um A ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ. Ou seja, você tem um seno ao quadrado, seno ao quadrado, e um cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, que vai dar 1, né? Então vai ficar só o seno de φ. Vocês abram essas continhas aí e se certifiquem disso. E aí a área da superfície vai ser justamente a integral do módulo do produto vetorial entre as duas derivadas da curva R, né? Que vai ser a integral na região D, no caso, a região D com θ varia de 0 a 2π e φ varia de 0 a π. E eu vou ter A ao quadrado, seno de φ, dφ, dθ. Essa integral é separável, né? Porque seno de φ e θ são independentes entre si, cada um está no integral, essas integrais não dependem, são todas limites aqui são constantes, né? A integral de θ, de dθ é θ, de 0 a 2π. A integral de seno de φ é cosseno de φ, com φ variando de 0 a π. E aí você vai ter A ao quadrado, aqui vai dar 2π, e aqui vai ficar menos cosseno de φ, que vai dar 1, menos cosseno de 0, que vai dar 1. Então vai ficar 2, aqui dá 2π, vai ficar 4π ao quadrado, que é o que a gente esperava mesmo, né? E agora, como último exemplo dessa aula, né, a gente vai determinar a área da superfície de equação z igual a f de xy. Então, nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos na aula 4, só que por um caminho diferente. A gente vai partir dessa forma mais geral, né? Então, a parametrização usada aqui é que x e y são eles próprios e z é uma função de x e y. Eu vou derivar a curva em relação a x e a y. A derivada em relação a x deriva da 1, y deriva em relação a x dá 0, e z vai dar df de x, em relação a y vai dar 0, 1 e df dy. Vou fazer o produto vetorial entre o rx e o ry, né? Aqui vai dar 0, voltando vai dar df dx negativo, né? Aqui vai dar 0, voltando vai dar df dy negativo, e o k vai dar 1k. Vou calcular o módulo desse vetor, né? Que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. E quando eu calcular a integral disso daí, eu vou ter a área da superfície, né? Que não é nada mais, nada menos
do que o que a gente viu na aula 4 como resultado para uma área de superfície usando integral dupla. Basta a gente pegar, fazer a raiz quadrada de df dx mais df dy, ambos ao quadrado, mais 1 dA. Então aqui nós chegamos ao resultado da aula 4, só que lá nós tivemos argumentos estritamente geométricos e aqui a gente teve um argumento mais geral. A gente parametrizou de maneira geral a superfície, né? E depois nós adotamos essa questão aí. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Busquem na rede exemplos, busquem nos livros exemplos, né? E até a próxima aula.